Seja Boa noite. bem-vinda. Tudo Obrigada, bom? amore. Você gostou Obrigada da pela musiquinha que eu pus? música. Você viu? Eu falei assim, gente, eu preciso de uma música bem alta astral, viu? Que é tudo para representá-la. Que amor. Adorei, adorei. Obrigada. Que bom, querida. Boa noite, Viviane. Ô, minha querida, eu já falei muito rapidamente que é uma parceira como psicóloga, como palestrante, e eu queria que você complementasse, se apresentando um pouquinho mais para o nosso público, falando um pouquinho mais da Silvia Queiroz. Então, a Silvia Queiroz, olha lá, o príncipe da Silvia Queiroz acabou de entrar, o André Queiroz. Olha que bom! Seja bem-vindo, André! Seja bem-vindo, amor. Que Em coisa tempo boa, de, em tempo assistindo. de, aham. Em tempo de isolamento, a gente fala assim, bem-vindo, amor, à live. Exatamente. Ai, meu Deus. Não, falando sério, pessoal. Então, eu sou a Silvia Queiroz, sou casada há 24 anos com o príncipe, temos um filho adulto já, já faz faculdade, já está trabalhando. Nós somos pernambucanos, todos nós, inclusive o filho, mas moramos aqui em Porto Alegre há 17 anos. Fez agora dia 10, 17 anos que nós estamos aqui, né, nessa terrinha maravilhosa, com os queridos amigos gaúchos. Inclusive já vi um monte de gente aí, a Márcia Conrad, a Marley, um monte de amigas queridas aqui do Sul. Sou Ai, que coisa escritora, boa. além de palestrante, psicóloga, sou coach, sou escritora, enfim. Que bom, tem muita coisa boa para falar de nós, né? Inclusive, esse convite partiu assim, já tinha vontade de nós fazermos, né, essa live, e aí eu venho olhando aqueles artigos maravilhosos que você tem Oh. escrito, falando sobre a saúde, aí falei, gente, nós precisamos conversar isso daqui, porque realmente a nossa saúde está pedindo, a saúde mental, né, amiga, está pedindo socorro, né? Opa, nem me fale. Tem gente que está em. As pessoas estão em fases diferentes, né? Já tem aqueles que estão arrancando o azulejo da parede, tem aqueles que estão dando murro em travesseiro, né? Tem aqueles que estão vivendo como se nada fosse. Como se A nada saúde tivesse mental. acontecendo. Não, aqui nós temos, aqui na região, tem o Rio Araguaia, e essa época, mês final de junho, entrada de julho, é a temporada do Araguaia, né? Porque aí baixa as águas, faz aquela prainha, e foi pedido que não tivesse isso esse ano. E você acredita que a prainha tá desse jeito assim? Ninguém tá de quarentena, estão lá na prainha. Eu falei, meu Deus do céu, então acho que é por aí assim. Não tô fazendo de conta que não tá existindo esse negócio de quarentena, esse vírus eu acho que vou fazer de conta que não existe, né? A Como é que cidade é esse aqui, momento da saúde, minha amiga? Porto Alegre, desculpa, eu não entendi tua pergunta, mas só rapidamente para falar, né? Diz que todo mundo já sabe, mas enfim, Porto Alegre entrou hoje novamente, né, numa restrição maior social, né? Alguns comércios, enfim, que tinham sido abertos, hoje foram restringidos, não, talvez não totalmente, alguns totalmente, outros não, mas o fato é que vamos ficar nessa sanfona aí, né? Me parece, por um tempo. Isso, aqui já tinha liberado o shopping, uma série de coisas também, há uma semana atrás, e essa já é a segunda, também foi novamente fechado tudo, voltou o pessoal, é para estar dentro de casa, né? Mas uma grande Sim. maioria não está nisso daí, né? Mas, minha querida, entrando nesse nosso tema, né, eu queria ver com você assim, a importância de entendermos, né, esse poder que nós temos do pensamento, o que nós podemos fazer diante disso, para a gente poder mudar um pouco essa neuroquímica nossa. Se a gente ficar focado nisso e lembrando do vírus, não é que nós temos que ignorar, né? Nós não Sim, podemos sim. fazer de conta que não existe, porque a realidade está aí, temos
uma série de problemas em relação a isso. Mas pelo menos aqui dentro desse mundinho, né? Não sei se você ouviu a minha frase lá, né? Que é que bagunça meu jardim, mas aqui dentro, nessa maçaneta, você não coloca a mão. É uma frase que eu gosto muito dela. Porque eu falo aqui dentro, pelo menos nós temos que ter o domínio, né? O que você diria para nós que nós poderíamos estar colaborando para melhorarmos isso? O que nós poderíamos fazer diante disso? Muito bem. Em primeiro lugar, viu, Edilamar, eu tenho que te parabenizar pela live, porque um assunto muito importante, né? Eu acho que tu, como psicóloga, compartilha comigo, né, um pouco assim da tristeza de ver que no Brasil e em alguns lugares do mundo também ainda existe muito preconceito com relação à saúde mental, né? A saúde física todo mundo dá, quer dizer, todo mundo não, né? Mas as pessoas se empenham mais. Sim, né? Com certeza. Ah, tá com a dor, vai no médico, né? Mas as dores emocionais, as pessoas não fazem isso, infelizmente, né? E aí, às vezes, culmina-se, infelizmente, em casos até de suicídio, etc. E a gente vê tantas pessoas ainda banalizando, né, a saúde mental. Essa situação que nós estamos vivendo agora do Covid mostrou com muita força, né, que este lado existe. Porque as pessoas ficaram... Eu fiz uma live falando sobre isso. As pessoas, no primeiro momento, houve aquelas pessoas que ficaram em pânico por causa da doença, pânico de pegar neuróticos, né, com relação a pegar sempre o álcool gel em tudo, não sair, aquela coisa toda. Ou seja, uma coisa meio, né, de ficar em pânico. Depois a gente foi passando para outra fase, tá que nem as fases do luto, né? Foi passando para a fase em que o pessoal foi sentindo mais, realmente, passado aquele susto inicial, tá? Aí foi quando as questões emocionais começaram a incidir com mais força, né? Ansiedade, muitos casos de depressão, toque também, transtorno obsessivo compulsivo, né, por causa, obviamente, do próprio vírus, e problemas relacionais, né, nas famílias, acentuaram, né? Já que está todo mundo, né, vivendo isolado, junto, trabalhando junto, comendo junto, fazendo tudo junto, né? Acho que o ambiente do trabalho, talvez as pessoas não pensassem, né, mas era um escape. A escola, a universidade, era um escape, era um alívio, né? Ah, vou ali, assisto a aula e meu pai e minha mãe ficam ali. Não, agora é tudo, o tempo todo, todo mundo junto. Mas o que eu percebo, querida, é realmente a importância que o nosso pensamento tem, né? Quem são as pessoas que estão lidando melhor com essa situação do coronavírus em termos emocionais? São aquelas pessoas que estão procurando encontrar alternativas, alternativas quando eu falo ou de trabalho, ou de formas de funcionar, né? A própria família tem que ter alternativa. Imagina, você mora num cômodo, numa casa pequena, com poucos cômodos, 2 ou 3 pessoas trabalhando, às vezes 2 trabalhando e 2 estudando. As pessoas não tinham nem computador, por exemplo, o suficiente dentro das casas para isso. Para fazer aula online, home office, etc. Então, mas as pessoas que ficam olhando, ai, não tem computador para todo mundo, ai, tem muita gente dentro de casa, ai, a gente não consegue sair, essas pessoas sofrem mais. Porque neuroquimicamente falando, como você falou, os estímulos que a gente vai se dando são estímulos negativos, que adrenalizam, né? O nosso corpo, a adrenalina, ela é uma bênção. Ela é muito boa, ela tem uma função especial de nos fazer fugir, de nos fazer lutar quando necessário. Mas é quando necessário. Se você usa a adrenalina, por exemplo, se você se adrenaliza, né, desnecessariamente, você vai ficar intoxicado com aquilo tudo no seu corpo, toda aquela sensação, toda a substância no seu corpo, te preparando para uma luta que você não vai travar. Né? Exatamente. Que é uma luta, muitas vezes, no seu cérebro, na sua mente.
Então, é muito importante o controle do pensamento. Controlar, por exemplo, acorda de manhã, tá, já está nesse cenário aí que não vai mudar, né? A sanfoninha vai ficar indo e voltando. Tá meio nublado. Tem, né? Já sabe que aquele dia vai ser um dia que você vai ter mais coisa para fazer. Gente, você precisa dar saúde para sua mente. Precisa alimentar pensamentos de, por exemplo, que bom que eu tô nesta conjuntura, que bom que eu tô saudável dentro de casa. Sim. Que eu tenho uma casa, que eu posso, né, me esbarrar com minha família, mas tem, cada um fica no seu cantinho, trabalhando, estudando, enfim. Parece uma coisa tão óbvia você agradecer ou você falar para a sua própria mente, ter essa conversinha, né, com você mesmo, a respeito das coisas boas que você tem ou das coisas normais. Gente, tem um prato de comida na mesa, é normal, sim, graças a Deus, para nós. Mas tem muita gente que não tem. Né? Exatamente, isso. Então, você diz isso, né, para o seu cérebro? Essa é a questão. Exatamente. Esta semana eu fiz uma live de perguntas e respostas mais focada em depressão e ansiedade, né? E eu estava dizendo isso, eu até passei para o pessoal, falei assim, ó, tarefinha de casa, um caderninho da gratidão. Vamos começar a agradecer para a gente mudar a sintonia do nosso cérebro, né? Apesar das coisas ruins estarem acontecendo, mas a gente conseguir olhar um outro lado, que é exatamente isso que você está dizendo, né? Nós temos um prato de comida na nossa mesa todos os dias, quantos que não tem? Nós temos um lar para estar aqui, de repente temos um computador, outros estão lutando, né? Os dias eu vi na internet, você chegou a ver uma criança que estava indo para uma praça ficar em frente. Que você viu aquele do menininho? Me tocou tanto, né? Diante de um açougue, gente, para ele pegar, né, o Wi-Fi para fazer as tarefinhas da escola. Falei, gente, olha que realidade, às vezes está tão longe da gente e a gente não pensa nisso. Então, quanta coisa para a gente agradecer e conseguir tirar esse foco só das coisas ruins que estão acontecendo, né? Porque senão realmente nós vamos nos adoecendo. Até porque o funcionamento... Desculpa, tu ia falar. Não, pode falar isso que eu ia dizer, pode continuar. O funcionamento, né, da vida psíquica, ele se dá da seguinte maneira. Para quem não, tu sabe disso, né, Dilamar, porque tu é psicóloga, mas para a nossa audiência aqui, sim, como é que a nossa mente funciona? Sim, esclarece para nós. A gente pensa, a gente sente, a gente age. Então, vou dar um exemplo. Se eu penso que eu sou feia, e eu alimento isso em mim, ai, mamãe e papai me fizeram tão feinha, né? Tão sem atributos, né? Minhas madeixas não são assim as melhores e blá, blá. Eu estou dizendo isso para mim o tempo todo, correto? Eu estou conversando comigo isso o tempo todo. Provavelmente, feliz é que eu não vou me sentir, porque eu vou olhar para as outras pessoas e vou dizer, pô, elas são lindas e eu sou feia, correto? Então, muito provavelmente eu não vou me sentir tão feliz assim. E qual vai ser a repercussão? Tem uma... Aí você, por exemplo, se acha feia, tá triste e pensa, não vou arrumar namorado. Tá. Aí você vai para uma festa, você vai para um casamento, por exemplo. Como é que isso chega na ação? Isso chega na ação quando você, por se achar feinha, por você ficar tristinha porque você é feinha, você vai para o casamento que nem uma baranga, né? Porque você não se arruma, você não sente vontade, você não acha que aquilo ali vai ser suficiente, por exemplo, para você arrumar seu namorado. Mas, sim, talvez, se você se cuidasse um pouco mais, se você ajeitasse aqui e ali, e muitas vezes, né, vamos até tirar fora aqui o que é percepção errada, porque às vezes um problema de esquema corporal errado, né, percepções erradas que nós temos da gente, faz a gente ver coisas que não existem. Mas, exatamente, ok. Tirando isso à parte, né, se você é uma pessoa que não valoriza o que você tem, e você fica só em função do que você não tem, você muito provavelmente vai para o casamento desarrumada, ou vai, né, sem se incomodar muito, e você não vai mesmo pegar o namorado. E aí o que é que vai acontecer? Quando você chegar no casamento e as suas coleguinhas todas com namorado, né, tal, e você não, você vai chegar e vai reforçar essa ideia errada que você tem de você. Mas olha só, o que é que você fez ou o que você deixou de fazer para isso estar acontecendo? Que é mais importante, né? Não sei se faz sentido para vocês.
Totalmente, né? E é exatamente isso que você está dizendo, porque é aquela história, eu olho para o outro com os meus olhos, né? Eu vou ver aquilo no outro que eu estou vendo em mim, então eu vou me encolher, eu vou me achar que eu estou a pior na festa. Talvez eu realmente não Exatamente. esteja tanto, mas eu vou me ver dessa forma, né? A Irani está dizendo aqui, parabéns meninas, palavras de grande esclarecimento. Pois é, Irani, isso aí, né? É uma questão que realmente o quanto nós temos que trabalhar o nosso autoconhecimento, né, minha amiga? Com E eu certeza. vejo e acredito que você também. Você concorda comigo? Quantas pessoas ignoram esses aspectos emocionais? Assim, investe pouco nesse lado? Eu acho que é o que você Que falou ignoram? inicialmente, né? Como investe pouco na questão emocional? Ah, não, muito caro. Nossa, vou fazer. Não, gente, não precisa. E às vezes eu compro um vestido ali de R$ 2.000, que eu já vi o caso disso, e assim, você pagar num curso, um investimento de R$ 250, nossa, mas está muito caro. Quer dizer, o emocional, eu não posso investir nele. Mas não há aparência, às vezes, física para tentar compensar o que lá dentro não está legal, né? Exatamente. Falou tudo agora você, né? Acho que tem muitas pessoas fazendo um culto, né, a essa beleza externa, essa aparência. É que nem, por exemplo, pessoas que têm o melhor carro, a melhor casa, o melhor isso, o melhor aquilo, as melhores viagens, mas aí a gente vai conversar na intimidade com a pessoa ela entra o salário, ela ainda fica devendo. Por quê? Tudo empréstimo, tudo, ou seja, ela mantém uma aparência, né, de que, ó, status, isso e aquilo, mas às vezes aquilo nem mesmo é reflexo da realidade dela mesma, né? É um E aí eu investimento no pergunto, ter, né? E não no ser. exato, e aí eu pergunto exatamente isso, qual é a função de se viver dessa maneira? Qual é a função do vestido, né? Qual é a função que isso tem na sua vida? Isso também tem a ver com aquilo que você diz para você, né? Que é a tal. Eu gosto quando eu falo da questão do pensamento de Lamar, eu adoro falar do inquilino indesejado. Eu chamo o inquilino indesejado, que é o seguinte: nós temos dois tipos de pensamento, né? Nós temos esse pensamento que eu estou aqui agora com a Edilamar pensando o que eu vou falar para a audiência da Edilamar. Esse pensamento ele é voluntário, eu estou totalmente no controle dele. Mas enquanto eu estou conversando com a Edilamar aqui, o inquilino indesejado fica aqui no meu ouvido, porque tu deixou a máquina de lavar ligada. Ó, não esquece da roupa para pendurar a roupa não, hein? Ó, cuidado. Ó, lembra que amanhã tem tal conta para pagar? Esses pensamentozinhos involuntários, eles vêm sem a gente pedir. Você não vai pedir, ele vai vir. E muitas vezes não é lembrando a máquina de lavar com roupa, não é lembrando da conta que tem para pagar. É fazendo, por exemplo, dizendo, mas tu é feinha, né? Ah, mas tá vendo que tu não vai para lugar nenhum? Viu só? Viu só? Bom mesmo é teu primo, hein, que conquistou tal coisa. Esse tipo de pensamento que vem, se a gente não se conscientiza dele e a gente corta ele vai fazer ninho. E fazendo o ninho, ele vai fazer você sentir e vai fazer você se comportar. Exatamente, né? E esse pensamento é facílimo de ser alimentado, né? Basta acontecer uma coisinha desagradável que ele se assenta ali, como diz você, faz o ninho tranquilamente. E o pior Edilamar, é quando o pessoal senta para tomar café com ele. Porque ele querer fazer ninho é parte dele, é função dele. Agora, bem, né? Você tomar café com ele... Trago ele para minha intimidade, Silvia. Isso aí. Sabe aquele comercial... Eu brinco, sabe aquele Silvia, comercial do... Desculpa. Pode falar, querida. Lembra aquele comercial do Veja, né? Que tinha uma mulher que tinha feito um monte de coisa já dentro de casa e aí vinha a Neura dizer para ela, faltou limpar aqui, faltou limpar ali. E ela mostrava o Veja, né? E dizia, show, Neura. É mais ou menos isso, sabe? Não pode deixar sentar para tomar café. Show, vai para lá. Vai embora, exatamente. Não, e eu digo assim, Silvia, que tem pessoas que não basta ela, para ela achar o inimigo dela, ela não precisa ir muito longe. Basta ela chegar diante do espelho que ela já faz um rosário
de coisas negativas, de defeito. Então, eu falo, não precisa ir muito longe, né? Você pensa verdade. quais são os pensamentos que uma pessoa dessa está cultivando. E agora, assim, eu te disse, o que, que a gente poderia fazer numa situação dessa? Como é que você orienta, né, os seus clientes, por exemplo, que chegam lá com esses ninhos aí, que ainda senta tomando cafezinho com eles? Como é que você orienta eles? Muito bem. A primeira coisa de todas, para mim, que tem a ver com autoconhecimento, né? Porque, veja, a gente está falando, e eu gosto muito de brincar, mas isso é muito sério, né? Sim. Nós estamos falando, não sei, acho que o teu público é um público terapeutizado, né? Enfim, são pessoas que buscam, pelo menos, né? O autoconhecimento e o conhecimento sobre as emoções, sobre a saúde mental, etc. Mas tem uma gama de pessoas no mundo, como a gente estava falando no início, que nem se dá conta de que existe essa vida em paralelo à vida física, né? Isso. Então, a consciência, para mim, é o primeiro e mais importante pilar. Você precisa, por exemplo, eu estou falando aqui, estou brincando do inquilino indesejado, mas eu perguntaria, manda aí, pessoal, bota aí um joinha, quem já tinha prestado atenção no inquilino indesejado, manda um joinha aí. E quem não tinha, bota -1 aí, para eu saber porque você não tinha prestado atenção. Querendo fazer um ninho aí, né? Bota o dedinho aí, gente, para a gente saber como é que vocês estão com essa percepção aí. Conta para nós termos uma ideia. Isso aí, já vamos fazer uma pesquisa social aqui. Opa, Viviane, muito bom. Viviane já percebeu aí, né, Ó, Viviane? Ademir. Ó, Ireni. Maris, ó, não diz todo mundo terapeuta. Márcia Conrad. Acho que tá. Graças a Deus, né? Olha aí, todo mundo com consciência. Já é meio caminho andado, né, Silvia? Exatamente. Você primeiro se conscientizar. Ou seja, ele existe, o inquilino está ali. O que é que eu faço, né? Uma vez que eu sei que ele existe, todo mundo aí botando joinha, parabéns, pessoal, para quem está colocando o joinha. Quem acha que é -1 aí, pessoal, não fica com vergonha, bota -1, que é para a gente poder saber. Colocar o -1. Não tem problema. Mas a primeira coisa é a conscientização, e o segundo passo é, então, você ter uma conversa com esse inquilino, mas é do tipo show neura, né? É do tipo, sai pra lá, não vou pensar nisso. Acho que os meus pacientes falam muito, Silvia, é muito difícil, Silvia, eu já estou conseguindo ver, mas eu não consigo mandar embora, tá? E aí a gente vai se dando conta que a dificuldade acontece porque a pessoa quer ficar dizendo assim, não, mas não é assim não, é assim, assim, assado, que não sei o que, fica tentando dialogar com o inquilino. Não pode. Você tem que dizer assim, ó, isso é fato, isso é realidade. Tem evidência disso? Tem evidência de que você não casou porque você é feia? Ou você não casou porque aconteceu um monte de coisa na sua vida e você não casou? Pensamento, né? Isso, questionando. Exatamente. Desafiar esse pensamento questionando, né? Para conseguir trazer para a realidade. Exatamente. Questionar e, na medida que o inquilino ficar desarmado, porque você vai ver que ele vai ficar, porque ele não vai ter evidência, aí você diz, ó, cai fora. Esse é um ponto. E outro ponto é você, nesse momento do cai fora, você também substituir pensamentos, né? Você tentar trazer pensamentos, como você estava falando, de gratidão, pensamento, fazer um planejamento, para de pensar na neura e amanhã tenho que estudar a prova não sei das quantas, vou fazer um planejamento, alimentar a mente, né, Edilamar, com informação saudável e positiva. Isso. Né? Fazer boas leituras.
Aquele noticiário, não estão me influenciando, né, Silvia? Mas está nos contaminando o tempo inteiro, porque eu estou absorvendo aquilo ali sem perceber. E aí eu começo, às vezes, a ficar mais medrosa, mais insegura, mais sentindo ameaçada, e não percebo que é aquilo ali que está alimentando, né? Que eu estou alimentando a minha mente o tempo inteiro. Eu sugiro muito para os meus clientes, né, aquela técnica da neurolinguística, cancela, 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 cancela. E já pensa imediatamente isso aí que está dizendo, substitui por algo bom, faz uma gratidão, pensa em algo que você planeja. Até, Silvia, um depoimento aqui. Na primeira semana, assim, da quarentena, lá início de março, né? Aí eu assim, meu Deus, parece que deu aquela agonia, né? Os 3 primeiros dias, aquela coisa de ficar aqui só. A gente é acostumado nessa correria, sai, vai trabalhar e volta só de noite, vem, né? De repente parou, que Deus, assim, nossa, uma sensação igual você falou, acordava, parece que não. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que sair disso? Peraí, eu não posso ficar nisso daí. Aí eu levantei e comecei a fazer uma listinha. Eu sugiro muito que eu falo, gente, faça uma lista para você se organizar, ter uma rotina, né? Principalmente quando a gente está muito dentro de casa. Fazer uma rotina. Aí eu criei uma rotina. Desde o horário de levantar, eu levantava, eu tomava o meu café, eu vinha fazer uma yoga, peguei num vídeo de yoga lá, falei, deixa eu começar a fazer uma atividade física aqui para produzir substância boa, né? Comecei a fazer uma yoga, estabeleci uns horários, entrei em contato com alguns clientes se queriam online, né? Vamos começar a fazer algo diferente, vamos conversar online. E aí, com essa rotina, eu percebi que eu comecei a me sentir melhor novamente. Mas se eu tivesse permanecido naquele estado inicial, nossa, não tem como sair, nossa, que coisa ruim, vou ficar aqui dentro de casa o dia inteiro. Foi dando uma angústia. E aí, quer dizer, quando o inquilino ia fazer o pouso dele ali mesmo, ia fazer um mínimo depois, né? Sim, com certeza. A Viviane disse aqui, Silvia, verdade, muitas mudanças nos deixaram, no primeiro momento, atordoado, né? Porque tudo nos pegou de surpresa, muito novo, e a gente sem saber exatamente o que fazer. Então, a necessidade de nós criarmos novas rotinas, né? Com e aí, certeza. diante desse passo, Silvia, você falando, então tomei consciência, percebo que o inquilino está querendo fazer morada, fazer o seu ninho ali. Qual é o passo seguinte que eu poderia estar, né? Além dessa substituição, mandando show, vai embora, cancela. Qual seria o outro passo? Se de repente sozinho eu não estou conseguindo. Ah, sim. Eu acho que tem até essa questão do isolamento, né? Traz muito à tona essa temática, né? De buscar ajuda, né? Sim, Mas, graças a Deus, os grupos de psicologia, por exemplo, no Brasil, online, proliferaram de uma maneira tal, eu só tenho que agradecer aos colegas todos, né? Eu estou atendendo online também, mas eu vejo muitos profissionais, inclusive psicólogos especializados em situações catastróficas, né? Que não deixa de ser uma situação totalmente foi a Viviane, eu acho, né, que falou que nos deixou atordoado e quem nós seríamos se nós não tivéssemos ficado atordoados, né? Porque nós somos seres humanos, natural a gente ficar. Acho que faz parte de ser humano ter ficado atordoado naquele momento, né? Agora, num momento posterior, né? Então eu já identifiquei meus pensamentos, eu já não deixo eles criarem ninhos, né? Eu já não tomo cafezinho com o inquilino, eu já estou substituindo, estou fazendo minha meditação, oração, né? A espiritualidade é algo muito importante. Já existem estudos, né, de universidades americanas e europeias que mostram alterações neuroquímicas que são possíveis de serem vistas até em ressonância magnética, etc., de um cérebro que ora e um cérebro que não está orando, né? Numa mesma condição de saúde, por exemplo, 2 pessoas hospitalizadas, aí tem o que ora e tem o que não ora, né? A esperança, olha, tem momento melhor para a gente cultivar a esperança do que o momento que a gente está vivendo? Não existe um melhor, né?
E a esperança, ela está totalmente associada com a fé, a forma como você vê a vida, como você se relaciona com Deus, né? Então, alimentar neste momento, viver intensamente a espiritualidade, no meu entendimento, é muito importante, né? E fora isso, realmente buscar, Edilamar, buscar a ajuda quando necessário, né? E talvez nem precise ser necessário, né? Que você vá buscar esse autoconhecimento, que você vai buscar entender como é que você está funcionando nesse processo. As pessoas, eu tenho ouvido isso recorrentemente. Silvia, eu estou me estranhando. Eu estou estranha. Eu estou me estranhando. Eu tô estranha. Cada um com uma cara diferente, mas a fala é a mesma. Eu estou estranha. Eu não estou em mim, eu estou estranha. Muitas pessoas se estranhando. E ok, gente, nós estamos nos estranhando porque eu tenho 44 anos, tá? Eu nunca vivi essa situação, eu não sei viver com ela. Sim, é tudo muito novo, né? E tudo que é novo gera um desconforto, uma ansiedade, um medo, mas que aí é hora da gestão das emoções, né? Gerirmos elas e irmos para o lado positivo, enfrentamento, exatamente, substituição, né? Do negativo pelo positivo, e a gente ir atrás. Mas é isso mesmo, essa sensação de estranheza, porque é tudo muito novo para nós. Exato, não tem como alguém nesse momento achar que eu estou lidando super assim ou super assado, porque eu, né, já sei lidar com isso. Quem é que já sabia lidar com a situação? Faz mais de 100 anos que o mundo passou por uma pandemia parecida com a do Covid, e as circunstâncias, as situações eram outras, a doença era outra, né? Então não tem como a gente saber como lidar com a situação. Tem que viver mesmo. Foi feita para esse momento. E a gente está nesse momento, então, paciência. Vamos enfrentar isso aí e tentar colocar da melhor maneira possível, né? Como você disse aqui, o quanto esses pensamentos vão ser determinantes na qualidade da nossa vida, né? Porque só isso é o que vai fazer tudo ali. Tudo começa realmente aqui, para depois descer para esse corpo e fazer com que esse corpo se sinta melhor ou não, né? Isso que você falava. Hoje eu ouvia isso de uma cliente, ela falou assim, o quanto, há um tempo atrás, eu sentia muitas dores e eu só, tipo assim, entorpecia com remédio. E era dor no corpo para ali, dor para cá, dor para lá. Ou seja, só acode o sintoma e a pessoa não vai atrás, o que é que está me levando a isso? A doença que está por trás disso daí, eu não cuido dela, né? Eu vou lá, só tomo a minha medicação, alivio a dor, mas daqui a pouco ela volta. E o que está por trás disso daí? Quantas emoções que levam a adoecer o nosso corpo? E graças a Deus, os médicos hoje estão tomando mais consciência disso, né, Silvia? Você deve... Graças a Deus. Há um tempo atrás, eu recebia muito que assim, um cliente que o médico falava para ele assim, isso é coisa da sua cabeça. Agora, a coisa da sua cabeça é desesperador, né? O que será que essa minha cabeça está fazendo? Que é coisa da minha cabeça? Eu tô doido, o que é isso, né? A coisa da cabeça não quer dizer que é emocional, é só a forma de pensar, né? E hoje não, eles já começam a sondar como é que está a sua vida, como é que estão seus relacionamentos, como é que você está no trabalho, ou seja, ele está dando uma pesquisada ali no território emocional. Como na área dele, ele fala, olha, procura uma ajuda, vai conversar com uma psicóloga, você precisa conversar mais. Então, a gente já percebe que eles hoje conseguiram fazer essa integração, né? Não separou mais só corpo e só mente. Verdade. Isso é uma bênção, uma dádiva, né? Porque eu acho que parte da nossa dificuldade, né, nós como psicólogos, da nossa profissão ser reconhecida na sociedade, vinha muito disso, né, dessa lógica biomédica, né, só o que é biológico eu dou conta, o que não é da sua cabeça, mas o que é da sua cabeça fica na sua cabeça, e não é assim, né, nós somos... Não tem o que fazer, né? Então, acho que a lógica está mudando, os próprios médicos estão mudando esse pensamento, né? Estão conscientizando mais a sociedade, estão vendo que tem situações, por exemplo, que chegam para eles, que eles não conseguem responder, mas talvez o psicólogo responda.
né? Exatamente. Isso é uma dádiva para a nossa sociedade. Isso. E o que eu acho importante, Silvia, nessa questão assim da pessoa se autoconhecer, muito a ver assim, com a nossa história de vida, né? A gente entender a nossa historinha, tudo aquilo que às vezes, por que que alguém faz uma tempestade num copo d'água? Por que que o outro às vezes lida melhor com essa situação? Tem a ver com a nossa história de vida, e aí não é a gente às vezes discriminar ou eu ficar brava com a minha história de vida, mas eu acolhê-la para eu poder tratar essas feridas da vida, né? Que todos nós vamos ser feridos, não tem jeito. Então, a importância disso, porque quando eu conheço isso e eu entendo esse processo meu, eu vou saber lidar muito melhor. Você concorda comigo? Não, eu concordo, assino embaixo, ainda mando autenticar. Porque, ô Edilamar, ó, falar um negócio aqui entre nós, né? Eu não aguento mais ouvir, não no sentido de que não exista, pelo amor de Deus, deixa eu explicar para o pessoal entender, mas eu não aguento mais ouvir falar de crença limitante. Crença limitante. O problema é a crença limitante. Gente, crença limitante existe, a gente acabou de falar. É o pensamento de que você é feinha. É a crença limitante, ela lhe limita, porque você não arruma o tal do namorado para casar, certo? Agora, o problema é o seguinte. Quantas pessoas... Eu também assino embaixo. Isso aí, Viviane. Viviane. Quantas pessoas têm problemas, né? Têm crenças limitantes, tá? Só que assim, ó, você simplesmente... Alguém chegar para você e dizer assim, olha, você pensa mal de você. Você pensa que você é feinha. Você parece ter uma crença limitante com relação à sua beleza. Ok. Ah, é? Pô, eu faço mesmo isso muitas vezes. Ok. Isso vai fazer com que você mude o pensamento, que você trabalhe o pensamento, que o pensamento deixe de influenciar nos seus sentimentos? Muitas vezes não. Nós que somos psicólogas sabemos, né, num consultório, quanto tempo leva para uma pessoa, às vezes, se desvencilhar de uma crença limitante. Sabe por quê? Porque essa crença, ela pode estar atrelada a um afeto. Por exemplo, uma pessoa que tem vamos supor, né? Essa eu já vi acontecer. Uma pessoa que tinha uma crença limitante com relação ao desenvolvimento pessoal dela, né? Que ela, tipo assim, ela se boicotava muito. Toda vez que uma promoção, se eu fizer tal curso eu vou ganhar mais. Toda vez ela meio que se travava e quando chegava a coisa ela desesperava e desestruturava. E aí nós fomos, né, conversando, isso naquela história de puxar os fiozinhos, fomos muito além dentro disso, e aí a gente pôde chegar à conclusão de que a questão era que na família dela, ela era a única que tinha conquistado, conseguido algumas coisas, inclusive estudo, etc. E na cabeça dela, por conta da forma como ela foi criada, aquilo ali era quase como se fosse uma traição a todos que ficaram para trás. Agora diga, ela só se dá conta, né? Isso. Que estava se boicotando, resolveu? Não. Só resolveu quando ela entendeu essa história. Então, pessoal, quando ouvirem falar de crença ali... né? Mais profundo ainda que a raiz de ter chegado a essa crença, né? Crença, exatamente. Você tem que descobrir, não é a crença limitante. A crença limitante, às vezes, é fácil de você descobrir. Até realmente assistindo um programa, assistindo um palestrante, lendo um livro, você pode dizer, pô, mas acho que eu tenho isso aí, hein? Mas por que eu tenho? Isso. O que está por trás disso que me levou a desenvolver essa crença, né? Então, é ir mais além mesmo, para que ela possa fazer uma mudança, porque é um processo, não vai conseguir simplesmente com essa primeira percepção, né? Ela tem que ir além disso daí. Exatamente. Por isso a importância dessa história que você fala, né? Se você não conhece a sua história, se você não sabe o porquê que você chegou, onde você chegou, como você chegou, quer ver uma coisa que é quase o oposto da crença limitante, mas é uma crença também, e que no meu entendimento limita. Por exemplo, pessoas que têm, porque ouviram a vida inteira, seu primo conquistou mais, viu fulano de tal, viaja para o exterior. Aí o que a pessoa fica? Com aquela ideia
fixa de que existe um valor por trás de você ser uma pessoa que viajou muito, ou que tem o carro não sei das quantas. Aí você faz de tudo um pouco para poder conquistar isso, né? Esse carro, essa viagem, ou esse conjunto de coisas. Só que, o que está por trás? É porque realmente você gosta desse carro, ou o que está por trás é uma necessidade sua de fazer, mover mundos e fundos para poder se sentir precioso, se sentir amado, que é o que está lá atrás. Então, cara, a história faz toda a diferença. Faz toda a diferença, exatamente. E a importância de ter essa tomada de consciência disso, né? Porque senão a gente não consegue lidar. E muitas vezes eu vou precisar realmente da chavinha do profissional, né? Para ir lá ajudar, dar uma viradinha nela aí. Tá aqui dentro, as respostas estão aqui dentro. Mas às vezes alguém tem que ajudar a dar uma viradinha nessa chave aí, né? É verdade. Quantas vezes, né? Inclusive nós também, né? Psicólogo não é... Não, claro, depois que você tá, né, anos e anos e anos, muita experiência e também muito terapeutizado, a gente termina se percebendo melhor, tendo mais consciência, entendendo mais o porquê das coisas na nossa vida. Mas a gente também, no primeiro momento, precisa, por isso que é uma condição, né, sine qua non, eu acho. Sine qua non, tem quem diga que não. Mas eu acho... É fundamental. A formação do psicólogo passa, né, por essa autoanálise. Porque se não passar, realmente é muito complicado. Nós podemos ver alguém ali diante de nós com a mesma problemática, né? E de repente a gente misturar, e eu brinco assim, quer bater a mão no ombro e falar, amiga, eu também, então vamos aqui conversar igual a conversa de comadre, né? Exatamente. Aí chegou deprimido e desculpa, né? Você pega 2 lencinhos, um para ele e um para você. Exatamente. Mas, Silvia, é o seguinte, quando eu fui para esse universo de palestras, de cursos, foi justamente por eu perceber o quanto as pessoas desconheciam esse potencial que elas têm. E a resistência em procurar ajuda nessa área emocional. Falava terapia, né? Eu vim para cá em 85, nem a faculdade de psicologia existia como existe hoje, que então já melhorou muito, já ampliou esse universo da psicologia aqui, né? Então, assim, eu tive casos de falar assim, ó, me marca num horário que ninguém me encontra aí, eu não quero encontrar com nenhum amigo. Tipo assim, não pode saber o que eu estou fazendo, porque o que vão pensar de mim, né? E aí, eu falei, gente, eu percebo que as pessoas sofrem por desconhecer. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou dar curso. Dar curso é chique, né? Então, as pessoas, eu estou fazendo um curso. Aí, eu comecei a dar cursos. Então, eu dava curso assim, cursos de autoconhecimento. Então, eu falava assim, vou falar de estresse. Né? O primeiro módulo, estresse. Eu dava uma explanadinha, o que o estresse provoca em nós, como é que é a neuroquímica do estresse e tal. Fazia um relaxamento, né? Aí, o pessoal, no final, falava assim, mas psicologia é isso? Né? Gente, psicologia trabalha com isso. Falava sobre autoconhecimento, explicava o que era autoconhecimento, fazia uma técnicazinha para dar uma despertada, né? Tomar consciência. Nossa, mas é isso. E começavam a vir para o consultório. Então, essa busca minha para o universo de palestras, de desenvolvimento, fora, sair assim, impactar mais pessoas, era justamente por eu perceber quantas pessoas sofriam por desconhecer esse potencial que a gente tem, e que se eu não tiver conhecimento, lá vai o meu inquilino fazer uma moradia eterna ali, e eu nunca vou lidar com ela. Amei, amigo, o inquilino fazendo ninho. Amei a expressão. Pode usar. Então, é isso aí. A Viviane dizendo aqui que é profissão muito linda. Bem, eu sou suspeita e a Silvia também. Eu acho que assim, a gente é apaixonada pelo que faz, né, Silvia? E realmente somos suspeitas para falar. Mas, de uma certa forma, gente, é algo que realmente nos possibilita. É um universo muito grande que a gente tem. Quantas coisas a gente facilita na vida quando nós nos conhecemos melhor e como nós podemos enxergar o outro melhor também, né?
Então, isso Com daí acho. certeza. Muda, inclusive, isso que você está falando é fantástico. Muda as relações, né? Eu costumo Totalmente. dizer para meus pacientes, eles dizem assim, Silvia, aconteceu um negócio estranho aqui, porque ó, eu mudei aqui em casa agora, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu disse, pois é, minha filha, se prepare, que você muda uma pecinha do sistema, você muda todo o sistema. Pega um jogo de tabuleiro lá, pega a dama, pega o xadrez, tira uma peça para você ver se ele funciona. Não funciona. Agora move a peça de lugar para você ver se o que é que acontece. Vai provocar uma reação. Né? Então, o autoconhecimento não favorece apenas a própria pessoa, mas o sistema em que ela vive também. Inclusive profissional, né, Edilamar? Totalmente, né? O quanto essa vida profissional. Eu falo, não tem como eu crescer pessoalmente, a minha vida pessoal, e não refletir na profissional, né? Os comportamentos vão ser repetitivos, o tanto que vai deslanchar lá e vice-versa. Se eu cresci lá, que também vai deslanchar e crescer, é uma coisa que um reflete no outro, não tem como viver separado, né? Com certeza. Mas, minha amiga, nós já estamos caminhando para 22 minutos, já são 22 minutos, né? Então, você teria assim, um apanhado geral para dizer para nós desses pensamentos, o quanto ele pode determinar, como é que nós podemos atuar nisso daí para a gente agir? Você já deu umas dicas aí, mas como é que você poderia estar fechando isso para nós? Ó, eu gosto muito de uma frase do Freud, né? Que ele dizia que o pensamento é o ensaio da ação. Então, assim, eu quero dizer para você nessa noite que se você está agindo e suas ações estão sendo ruins, ou mesmo estão tendo resultados ruins, as suas ações, né? O que você faz e o que você deixa de fazer. Então, é possível que alguma coisa esteja acontecendo a nível de seu pensamento, né? Pense, pare, reflita, faz essa vasculha, né? Essa mente, presta atenção no inquilino indesejado, vê se ele fica chegando, né? Vê o que você faz. Eu digo para os meus pacientes assim, ó, nessa semana você não vai confrontar, você não vai fazer nada, você só vai perceber. Só percebe. Chegou, percebe, anota. Chegou, tal hora. E foi assim, dessa forma. Só se conscientize. Então, perceba que ele está ali. Tem pessoas que nem sabem que ele existe, né? Ficam achando que é tudo pensamento. Não, pensamento funcional é esse que a gente está tendo aqui agora. Ó. Eu pensando no que eu vou dizer. O inquilino indesejado é disfuncional e precisa ser silenciado. Né? Então, perceba, conscientize. Num segundo momento, né, a posteriori, confronte mesmo, manda embora, substitua, né? E se não conseguir fazer isso de forma natural, fazer isso sozinho, e é difícil mesmo, a gente brinca e tudo mais, mas não quer dizer que seja fácil. Esse é o desafio. Uhum. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, ó, se você olhar um inquilino como uma criança birrenta, sabe aquela criança, tu tem filho também, Edilamar? Meu filho às vezes chegava para mim e falava assim, mãe, posso pegar a caneta? Não. Mas por que não? Mas deixa eu pegar a caneta. Mas ele falava 259 vezes. E chegava uma hora que eu quase dizia, Senhor, eu vou deixar ele pegar a caneta. Eu vou deixar, porque eu não estou mais aguentando. Mas claro que eu não deixava. Uhum. O pensamento, esse inquilino, ele é essa criança birrenta. Ele vai ficar ali, ele não vai embora na primeira. Uhum. Tem que ter firmeza. Você tem que mandar ele embora 259 vezes. É uma luta. É uma luta. É algo que eu falo que é forçado inicialmente, né, Silvia? A repetição. Eu vou forçando, até que uma hora eu consegui criar um hábito dessa mudança para um pensamento melhor. Exato. Né? Exato. E aí, fecha com isso que você falou, né? Depois que você identificou, percebeu, silenciou, mandou embora, você substitui por coisas boas. Sou feia nada, sou linda. Papai do céu me fez perfeita. Isso! Né? Não sei se eu te respondo, amada. Isso. Eu vou só tirar os comentários aqui, gente. Vocês fazem um print aí. Marca eu e a Silvia. Ó, é Silvia, @Silvia Queiroz, palestrante, não é isso?
Não, é arroba silviaqueiroz.oficial. Ponto oficial. Marquem essa garota, sigam ela, gente, que vocês viram assim, é só essa pitadinha aí, como a menina é maravilhosa, né? Então sigam ela, algum da Silvia aí que estiver aí me vendo também, Edilamar, psicóloga, vai lá dar uma olhadinha no material da gente, né? E vamos fazer uma pose aqui pro pessoal printar e nos marcar lá nos stories, Silvia? Vamos fazer aqui, gente, printa aí. Uma pose de quem acredita que é linda. Isso, ó. Eu acho que deu, né? Printaram aí, gente? Conta pra nós. Eu acho que com o tempo aí deu. Vocês deram conta de tirar uma fotinha aí pra nós, né? Mandem pra nós. Mas, minha querida, muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso. Amei. Pessoal, vocês gostaram? Conta pra nós aí pelos comentários aqui. Eu tenho certeza que o pessoal também gostou muito aqui, ó. Cada dia live melhor. Vocês são lindas. Muito obrigada, viu, Viviane? Muito obrigada, querida. Eu tirei a foto. Ó, a Viviane tá sempre tirando as fotos e manda. Ah, obrigada, Viviane. Depois você manda lá para nós, que nós vamos postar ela lá, tá bom? Amei. Te agradeço, viu? Edilamar, quero te agradecer demais pelo convite. Obrigada. Pode me chamar outras vezes, pode vir no meu Insta também. Vamos fazer umas trocas aí. Mas obrigada e parabéns pela iniciativa, porque a gente precisa difundir essa ideia de que saúde mental não tem que pedir socorro, tem que ser um campo frutífero, né? Um campo próspero. A nossa saúde mental tem que ser assim. Isso, a valorização dessa saúde que é o reflexo da nossa saúde física, né, gente? Então, o quanto a gente tem que desmistificar que isso não quer dizer loucura, não quer dizer nada disso. Porque às vezes se chega na loucura porque não foi valorizado, não é mesmo, Silvia? Porque foi ignorado. Aí chegou ao extremo que é a loucura, né? Porque às vezes a mente está mandando mensagens o tempo inteiro. Eu falo, gente, ela vai nos avisando o tempo inteiro. A gente fala assim, nossa, é mesmo, sabe que eu comecei a sentir isso há muito tempo? Não tem um de repente, você concorda comigo que não existe o de repente eu passei a sentir isso? Né? É o inquilino que expulsa o dono e se adona. E não o contrário, né? Vocês gostaram do inquilino da Silvia, gente? E do Ninho que faz morada aí, ó. Coloca aí pra nós, vocês gostaram. Mas, minha querida, desde já, então, muito obrigada. Um grande beijo para você. Possamos fazer outras, porque foi fantástico. É uma pessoa que eu sei que tem um conteúdo maravilhoso aqui. Gente, como eu disse, a gente só viu uma pitadinha, viu? Então, né, eu falei para vocês, falei, ó, ela tem um astral, né? E esse sotaque dela misturado lá, nordestino com o do sul. Então, vocês viram que esse sotaque gostoso a gente ouvir assim, né? Esse alto astral dela, gente. Muito obrigada, grande beijo para você. E que a gente possa realmente estar fazendo outras, né? Aqui a Viviane disse que adorou o inquilino, viu? Agora é expulsão, né, Viviane? Mas não é para tomar café, não. Manda ele embora. Não sente na mesa para tomar café com ele, viu? Você tem mais um recadinho final aí? Alguma coisa que você queira falar antes do Instagram nos derrubar? Eu ainda estou dando um tempinho, porque ele ainda não deu o final aqui, só está mostrando encerrar. Isso? Então, só te agradeço demais. Beijo para todo mundo, pessoal. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu corro atrás de saber para responder. Isso, fiquem à vontade, pode nos procurar, tá bom? Então, gente, grande beijo. O Instagram já está mostrando aqui 22 minutinhos. Grande beijo a todos, a presença de todos, a participação. Minha amiga, beijo, querida. Fica com Deus e até mais. Tchau, pessoal!